Pode começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa casa de reflexões, de conhecimento e conexão com a espiritualidade. Que todos aqui se sintam confortáveis e acolhidos pela espiritualidade. Hoje nós teremos um convidado que vem pela UME, que é da Casa Coirmã, Mãos Unidas, que vai nos dar a honra, de falar sobre pilares da não violência e como a gente precisa, a gente vai tocar o nosso coração e prestar bastante atenção, porque a gente sabe que todo o conhecimento que vem é para que a gente possa evoluir. E para nós começarmos, eu vou ler uma passagem do livro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que diz assim: reserva teu direito de permanecer indiferente às provações de qualquer natureza. Nenhuma época de insensatez como essa, o mal anda em liberdade, seduzindo os incautos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da dissolução dos costumes multiplica os seus tentáculos, qual polvo cruel e dominador. Olha essas facilidades como a estrada de espinhos venenosos que a grama verde e agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhes os pés, evitando teus acidentes de efeitos danosos. Com essa mensagem, que a espiritualidade amiga que está aqui, que nos trouxe, nos conduziu até esse momento, que estamos aqui encarnados, desencarnados, e os que estão online também, possam nos tranquilizar a nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender todo esse contexto que nos acontece todos os dias através do conhecimento, para nos aprendermos a crescer com Jesus. Porque quem procura uma casa de oração, quem procura o conhecimento, é porque está procurando Jesus. E aí nós estamos aqui para isso, Então, para começarmos mais um pouquinho, convido então o grupo Canto Lírico, Fraternidade em Canção, estou lá no outro, Fraternidade em Canção, com a música Pelos Caminhos do Mundo. E após daí, o nosso amigo Genir Tassi já pode se postar aqui, tá? Boa noite a todos. O mal e o bem, ajude sempre que possa, não olhe como e a quem, entre verdade e mentira, você precisa vencer, pague com amor toda a ira, endereçada a você. Assim e vivo sempre a cantar, lá, lá, lá. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo
de amor onde esteja, sorria quando puder, e a mão direita não veja, e a esquerda fizer. Quem tem amor sempre doa, e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa, e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Lá, lá, lá. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Lá, lá, lá. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Fale de amor onde esteja, sorria quando puder, que a mão direita não veja o que a esquerda fizer. E amor sempre doa, e sente paz no viver. Se ofendido, perdoa, e busca depressa esquecer. Faço assim e vivo sempre a cantar. Lá, lá, lá. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Faço assim e vivo sempre a cantar. Lá, lá, lá. Um sorriso cabe em qualquer lugar. Queridos irmãos, queridos amigos, que a paz, que a irmandade, o coração amigo nos envolva. Conforme pedíamos em prece, que as boas bênçãos da espiritualidade maior nos envolvam. Não é por outra razão que nós estamos em uma casa espírita. É exatamente para buscar essa sensação de pertencimento a um grupo de espiritualização, de espiritualidade. Nessa busca da paz, da renovação do que nós somos. Um dos grandes temas que os movimentos espíritas nos trazem é a renovação íntima, é a renovação do ser, é essa busca da paz e da espiritualização. É esse o grande motivo pelo qual nós procuramos as casas espíritas, e esta é a razão pela qual nós permanecemos no centro espírita, por esta oportunidade de transformação da nossa própria realidade, essa construção que nós vamos conseguindo, e que quando nós adentramos ao estudo da doutrina, nós vamos aos poucos percebendo que não existe outro meio mais propício, mais completo para esse processo de renovação que nós tanto precisamos. Em primeiro lugar, o nosso abraço fraterno da comunidade que compõe a Casa Espírita Mãos Unidas, bem como da União Municipal Espírita de Cruz Alta, que hoje nós estamos cumprindo com a escala de intercâmbio entre as sociedades espíritas que compõem a União Municipal Espírita de Cruz Alta. E trazemos aqui então um abraço fraterno da UNE e da nossa comunidade Mãos Unidas, que em outubro estará de aniversário. Dia 6 de outubro completa 33 anos. Olhem que data maravilhosa, que número magnífico que encanta os nossos olhos quando nós dizemos
que estamos completando 33 anos. É um número muito significativo para nós cristãos, completar 33 anos. Tomara que não signifique a nossa desencarnação logo ali. Porque, a bem da verdade, se ele completou a missão aos 33 anos, nós estamos apenas tentando aprender qual é que é o rumo para nós encetarmos a nossa missão. Como é que nós vamos fazer para alcançar esse desiderato? Mas, com a inspiração dele, nós vamos chegar lá. É só para fazer referência ao 33. E o dia 14, nós vamos fazer um chá, em homenagem a esta data e com o objetivo, é claro, de angariar recursos para nós fazer a substituição do telhado daquela casa que urge que se faça. Esse mês de setembro foi de bastante chuvas, nos deixou bastante claro e bastante visível a nossa necessidade de fazer a substituição. Estamos na dependência agora da Corsan, fazer a substituição do relógio que vai ser colocado no formato padrão da exigência da Corsan. No momento que ela fizer essa parte, nós vamos dar andamento à primeira etapa da reforma e possivelmente aqui no março, aí pela metade de outubro, nós vamos precisar de socorro, porque como vai ser a substituição total do telhado, nós não poderemos continuar os nossos trabalhos lá, naquele prédio, o que nos faz procurar um outro ambiente que nos receba. E adivinhem, quem nos receberá senão a nossa casa-mãe? A nossa casa-mãe. Nós sempre fizemos questão de frisar bastante essa condição de nos sentirmos filhos do Fraternidade. Nós somos filhos e não poderíamos ir buscar em outro lugar senão na casa de mamãe, da casa-mãe. Embora lembramos que o nosso Otto Bechorin, quando tinha um programa na Rádio Cruz Alta, um pouco mais de tempo atrás, o inesquecível Otto Bechorin, ele se referia ao caminho da luz, esse sol de nossas almas, como a casa-máter do Espiritismo em Cruz Alta. Mas eu pessoalmente considero, pelo menos, o Fraternidade, porque inclusive o Caminho da Luz é filho também do Fraternidade. Conclusão, o Bezerra é neto. Tá certo. Então está feito o convite. Todos nós estamos convidados para participar desse chá, porque embora seja uma festa de aniversário, embora tenha um objetivo de recursos para a nossa casa, vai ser um encontro festivo e muito bom se estar presente. Nós estivemos há poucos dias atrás lá no Caminho da Luz, onde será o nosso chá, aquele mesmo salão, e vimos como é bonito um ambiente cheio de pessoas espíritas, como faz bem para a nossa alma, como é iluminado um ambiente como esse, cheio de pessoas espíritas. Faz muito bem, então vamos convidar todos para estarmos lá. E a nossa conversa hoje nos remete ao Luiz Roberto Scholl, nosso irmão aqui de Santo Ângelo, que já esteve algumas vezes junto conosco nas comemorações de aniversário da nossa casa. E ele estará de novo este ano, abrindo o mês espírita da Casa Espírita Mãos Unidas, dia 1º, agora domingo, com a palestra O Espiritismo e a Renovação. Estamos todos convidados, esta ainda será lá no prédio, porque não começamos ainda a reforma, mas já começamos o nosso mês espírita. E ele falará sobre esse livro, O Espiritismo e a Renovação. Então, o que nós fazemos agora é um prélio, apenas, para nós já começarmos a entrar no tema que será muito bem corrigido e depois e devidamente colocado pelo próprio Scholl, que vai fazer então a nossa palestra de domingo à noite, às 20 horas. A nossa conversa é sobre o último capítulo desse livro, O Espiritismo e a Renovação Social, lá no último capítulo, falando sobre os pilares da renovação. Os pilares da não violência. E nós vivemos esse momento tão grave da humanidade, em que parece-nos que a violência campeia. Se em muito pouco tempo atrás nós vivíamos a violência bruta
da sobrevivência, hoje parece-me que a violência é muito mais moral, mas ainda está também presente a violência física, em todas as suas expressões, ainda notamos nos nossos meios. Isso é um apanágio desses tempos de transição. E eu quero fazer aqui um pequeno parêntese quando se fala em transição. Porque, infelizmente, quando nós falamos em transição planetária, que o nosso planeta, que é de provas e expiações, transitará para um mundo de regeneração, muitos de nós, inclusive nós espíritas, e inclusive nós, às vezes, ao colocar a questão, pegamos. Porque nós deixamos escapar um entendimento, ou permitimos que se compreenda que o mundo vai se transformar. A Terra vai acontecer cataclismos, não sei o que mais, e ela vai se transformar por si só em um mundo de regeneração. Não. Nós é que temos que nos pôr em processo de regeneração. Quando nós nos transformarmos, aí sim. Porque os cataclismos que acontecem, e sempre aconteceram, e vão continuar acontecendo, e parece que esse ano foi para nós no Rio Grande do Sul, há alguns anos atrás foi nos Estados Unidos, vários tornados varreram áreas inteiras dos Estados Unidos. Um pouco mais de dias foi no outro lado do mundo uma tsunami que varreu algumas cidades. O ano passado foi em Santa Catarina, que várias cidades ficaram submersas ou alagadas. Esse ano é no Rio Grande do Sul. Cruz Alta não. Bom, razões geográficas. Mas esse ano foi ali em algumas regiões do Rio Grande do Sul. E esses cataclismos vão continuar acontecendo. É natural. O processo de evolução da Terra, de desgaste da matéria que compõe o mundo Terra, é natural e vai continuar acontecendo. Renovemos-nos ou não. Regeneremos-nos ou não. Isso é natural, é inevitável e vai seguir o mesmo curso independente de como nós estaremos. Nós é que precisamos fazer esse processo de regeneração. E esse grave momento pelo qual a humanidade está passando é característico desses tempos de transição, em que as coisas são colocadas, como que dizer, colocadas na mesa, para fazer a seleção, ou para se colocar nas devidas condições demonstradas de cada um. Qual é o padrão vibratório que cada um de nós tem para apresentar diante do problema que se apresenta? E aí, nós mesmos não é Deus que vai dizer, esse está bom, esse não está bom. Não, nós vamos ver se nós estamos em condições, com vibrações, com energia adequada para um mundo de regeneração, ou se nós teremos que nos adequar a um outro ambiente que possa nos receber conforme a nossa própria natureza. Ninguém faz, ninguém pune, ninguém... Não. Somos nós mesmos que vamos construindo o nosso caminho de renovação, de aprimoramento. Os distúrbios sociais, econômicos, e emocionais, comportamentais sinalizam uma certa urgência de autoanálise, de observação do que é que nós estamos fazendo de nós mesmos. E nós temos que parar de fazer essa análise do outro, do mundo, de como a sociedade está reagindo, como é que as pessoas estão fazendo. Olha que governo mais isso, que polícia mais aquilo, que vizinho. Não é lá que está o problema, é aqui. Porque nós, na nossa relação com o outro, nós vamos construindo o que está em nós mesmos. É no entrechoque das diferenças, das dificuldades, dos diferentes, é que nós vamos construindo a nossa própria realidade. Nós precisamos do outro para fazer um padrão de comparação, para ver onde é que nós estamos. Então, esses distúrbios todos apenas urgem para que nós comecemos a fazer o nosso processo. Mais do que nunca é urgente refletir sobre o tema da não violência e da paz. Se nós achamos que o mundo é violento, e é,
há ambientes de extrema violência ainda viventes no nosso mundo. Uma pergunta que nós podemos, uma questão que nós podemos trazer para nós em todos esses momentos que nós começamos a fazer análise do mundo. O mundo tem suas violências, sim. E aí nós temos que fazer aquela espécie de autoanálise, buscando uma resposta em nós mesmos. Em que lado da balança é que eu estou mais e melhormente contribuindo? Porque é tudo questão de somatórias. Somatórias de corações que vibram no bem, daqueles outros que vibram no ambiente de violência e de maldade. Porque eles continuarão existindo. E se hoje ainda é um mundo de provas e expiações, é porque nós pesamos ainda, na nossa realidade íntima, mais para esse lado. E não adianta nós achar que é o outro, porque nós fazemos parte do mesmo conjunto. E, desculpem, é mais uma autoanálise do que uma sugestão de ideia. Nós ainda temos aqueles sentimentos todos que nos levam para o lado da violência, da discórdia, do banditismo, enfim, não vamos nominar muito porque não é o caso. Nós temos sim. E então há uma urgência que nós precisamos começar a analisar onde é que estamos, qual é o lobo que nós estamos alimentando mais, para fazer referência à história dos dois lobos que nós temos, e aquele que vencerá é o que nós mais alimentaremos. Porque os dois ainda habitam em nós, essa é que é a verdade. E aonde está sendo melhor tratado, que está recebendo mais energia de vida, de pensamentos, de vibração. E nós buscamos a paz e a não violência. Então nós temos que alimentar a paz e a não violência. Em 1931, portanto, há quase 100 anos atrás, 92, não é? Quase 100 anos atrás, Albert Einstein, esse espírito de escola, incomparável na sua grandeza, um missionário enviado por Jesus, embora um cientista, e que, mais um entre parênteses, em mais de um momento, de maneira bastante clara e objetiva, se disse ateísta. Ele é o portador daquela expressão de que eu não acredito no Deus que nós criamos, mas o Deus que nos criou. Esse eu acredito. Em mais de um momento ele deixou bem claro a sua condição de teísta, para usar uma expressão da filosofia religiosa. E lá em 1931 ele escreveu uma carta a Kant, esse outro espírito de escola, também enviado pelo Cristo, para fazer a sua missão, embora numa outra área. Escreveu uma carta a Gandhi. Einstein escreveu a Gandhi. Essas duas almas de uma grandeza, quando duas almas desse porte se encontram, salta a faísca. Mas vamos lá, que disse ele? O grande líder cientista ao grande líder indiano, disse ele: você demonstrou por meio de suas obras que é possível ter sucesso sem violência nenhuma, mesmo com aqueles que não descartam o processo de violência, que aliás era a oposição à qual ele agia, onde ele deixou expressa a sua vivência, a sua exemplificação do processo de não violência, de nunca responder uma violência com outro gesto de violência. Muito pelo contrário, mesmo recebendo toda a violência, ele soube ser da paz e enviar paz mesmo a esses que em nenhum momento descartaram o processo da violência para a subjugação do outro. E ele mostrou muito claramente que é possível ter sucesso sem precisar matar o outro. Chamou o pacifismo de Gandhi de sentimento instintivo. Faz parte da natureza do ser humano o pacifismo. O desejo da paz, a busca da paz é instintiva. A grande maioria, se não 100%, creio eu,
mas a grande maioria da humanidade opta clara e objetivamente pelos ambientes que lhe transmitem melhor paz do que aquele outro que é revestido totalmente de violência. Nós fugimos da violência, nós somos pacifistas por instinto, por natureza, faz parte da própria natureza humana. Acredito, ainda escreveu Einstein, acredito que as opiniões de Gandhi eram as mais iluminadas de todos os homens políticos do nosso tempo lá em 1931. E eu tenho certeza que se nós trouxéssemos para este momento, nós poderíamos repetir em alto e bom som e estar certo de que realmente, ainda em nossos tempos, nós não encontramos nenhum político com a grandeza das ideias de Gandhi. Embora saibamos reconhecer que existem bons políticos, sim, homens de bem que trabalham pelo progresso, pela evolução, pelo bem, enfim, pelo bem da humanidade, pelo bem dos seus. Tem. Nas vias públicas, nos entes públicos, nas entidades todas, nós encontramos muitas pessoas de bem. Embora nós somos tão rápidos em dizer que só existe. Não. Tem muita gente boa dentro da política, sim. Bem intencionada e corretas. E vamos parar de dizer que são todos ladrões, que são todos isso, são todos aquilo, porque nós estaremos nesse momento pesando a balança do mal. Nós, ao menos, que começamos a nos esclarecer e que estamos tentando nos revestir do espírito de pacifismo, preguemos a paz e a não violência. Não vamos propagar a ideia de que só existe ladrão, só existe enganador, só existe... Não. Existe sim, em todos os ambientes. Se tu fizer um peso do que nós conhecemos nos nossos ambientes profissionais, de vizinhança, nós vamos ver que a grande maioria das pessoas são boas. Boas como nós, pelo menos. Não é largando de coisas de bons, mas são bons, propensos ao bem. E bem poucos propensos à violência, à maldade. Eu fico olhando às vezes para os meus vizinhos e não vejo nenhum com espírito de maldade absoluta. Aliás, não tem nenhum com maldade absoluta e muito poucos com pensamentos maus. Por que então nós achamos que o mundo é pura violência? E dizemos isso? Não, não é. Continuando, no pensamento de Gandhi encontramos, já do próprio Gandhi falando, um verdadeiro humano é aquele que sente a dor do outro. Que sente em si. Isso chama-se empatia. É sentir o outro. Remove a miséria e nunca é arrogante. Olhem só. Sente a dor do outro. Empatia. Ação no bem. Remove a dor do outro. Remove o sofrer do outro. Trabalha para que ela se minore ao menos. Ação no bem. E nunca é arrogante. O verdadeiro humano nunca é arrogante. Né? Ou seja, humildade. Então, empatia, ação no bem, humildade igual a caridade. Na mais perfeita fórmula que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, dentro do pensamento cristão. Está contido lá no pensamento de Gandhi. Quando essas grandes almas se encontram, como disse há pouco, elas saltam faíscas, porque elas vibram em um outro padrão. Por isso, nós falando de Gandhi, estamos dizendo o pensamento cristão, tão bem exalado pela doutrina espírita. Porque quando nós nos ligamos os nossos pensamentos, a nossa leitura, a nossa meditação, a nossa falação, em torno de pensamentos cristãos, nós elevamos a nossa vibração. Ao patamar, não ao patamar, mas na direção do patamar de um Gandhi, de um Cristo. O psicólogo Marshall Rosenberg desenvolveu um método denominado Comunicação Não Violência, a CNV, que ganhou o mundo inteiro. E muito eficiente, inspirado lá no pensamento de Gandhi, na ação, não apenas no pensamento, mas na ação de Gandhi. E olhem só que detalhe interessante, de novo, nós estamos colocando. Esses grandes espíritos,
eles não apenas ensinaram, eles viveram. Essa é que é a grande diferença de nós outros. Nós muito mais falamos do que agimos. Eles muito mais agiram do que falaram. O próprio Cristo não escreveu uma palavra, mas deixou a sua lição para o resto da eternidade. Porque ele viveu isso. Ele demonstrou como é que é, não apenas disse. Então a comunicação não violência, vamos chamar de CNV, como o propósito de construir um relacionamento interpessoal baseado no respeito mútuo, na compaixão e na cooperação. Quando nós aprendemos a cooperar uns com os outros, com compaixão pelo sofrimento do outro, é quando nós vamos nos relacionar com quem quer que seja, em qualquer circunstância, mesmo nas mais doloridas, nas mais violentas, nós temos que aprender a fazer essa comunicação. E comunicação é tudo. Desde a postura, da posição dos olhos, da expressão do rosto, dos gestos que se faça com o corpo, com as pernas, porque aquele que para aqui assim, pronto, já perdeu o processo de comunicação não violência. É aquele que se põe ereto, respeitoso e, se possível, até da forma tão bonita de reverência que os nossos irmãos orientais usam muito, que é uma postura de curvar-se, né? Postura de respeito, de conquistar o outro, de estar num nível tal que nós consigamos desarmar a violência do outro para que ela tenha pelo menos a possibilidade de observar o que é que essa pessoa está tentando dizer. E quando ela tenta nos entender, ela não para ouvir o que nós estamos falando. Ela primeiro olha para você, nos teus olhos, vê qual é a tua postura, capta tudo que está no teu entorno, inclusive a tua energia, aquela que sai direto da alma, para depois começar a escutar o que é que esse cara está tentando dizer. E aí ele faz a leitura completa. E se está diante de uma pessoa que tem o mútuo respeito, que tem compaixão, que tem o espírito cooperativo, ele se desarma completamente e passa ao menos a analisar a ideia que está sendo colocada. Mas o próprio, segundo Marshall, é na maneira como falamos, ouvimos o outro que está a chave das desavenças e das discórdias. Tudo nasce na postura e na forma que nós falamos com o outro. Quando a pessoa nos fala, pronto, já perdeu completamente o veio de comunicação e de entendimento. Ouvir também é comunicação. Não apenas falar, mas também saber ouvir. Está aqui o atendimento fraterno nos ensinando todos os dias como é que se deve fazer para estabelecer um processo de comunicação e de entendimento com aquele que procura o atendimento fraterno. Não é saber sentar e ouvir. E, aliás, o diálogo fraterno chama-se de diálogo fraterno, mas é muito mais ouvir do que falar. Porque ouvir também é comunicação. E às vezes está lá na nossa postura a chave da discórdia e da desavença. Precisamos desenvolver habilidades de linguagem de comunicação. Linguagem de comunicação. Não é fala, não é verbalização, é linguagem completa. De comunicação para relacionar-se compassivamente e solidariamente. Compassivamente. Isso é muito importante. Porque quando nós não nos guardamos num estado de compreensão e de paz, nós não conseguimos captar o que o outro está tentando dizer. E às vezes o seu gesto de violência está arraigado em alguns motivos que nós precisamos compreender para entender o que está se passando nesta aula. E solidariedade, compreensão para com o estado emocional desta pessoa. O escritor Vinícius Lousada, eu vi ali na frente esse livro agora, ainda há um ali à disposição, e é um livro simplesmente magnífico de leitura, como sugestão de leitura. Essa sugestão é uma obra que recomendamos a leitura, recomendamos. Claro que a recomendação aqui é do Scholl, do autor do nosso livro, muito mais dele do que nós apenas repassamos porque é realmente uma belíssima sugestão de leitura
a todos nós. Ele desenvolve nesse livro, A Linguagem do Coração, muito bem e inspirado na filosofia espírita, a linguagem do coração, a linguagem da comunicação não violenta, que foi inspirada lá em Gandhi, desenvolvida por Marshall e muito belamente colocada dentro da atitude espírita pelo nosso Vinícius Lousada. Com isso nós nos perguntamos, e aqui vem um autoquestionamento a todos e a qualquer um. É uma pergunta que não vai ser respondida aqui agora. Nós vamos levar na nossa alma para que a gente comece a fazer esse processo, porque a melhor maneira de nós transformarmos todo e qualquer ambiente dentro da nossa alma passa pela necessidade urgente de autoentendimento, de compreender o que se passa conosco. E isso quer dizer análise dos nossos valores. A primeira pergunta: se o nosso estado natural é compassivo, por que ainda acreditamos que a violência é força? E às vezes nós resvalamos e achamos que se nós nos impormos com força, com galhardia, com valentia, nós vamos subjugar o outro e vamos sair vencedores. Não. Todas as vezes que nós nos impormos a quem quer que seja, em qualquer circunstância, por mais que se imponha, nós dois somos perdedores. Ele porque se submeteu e nós porque submetemos o outro. Isso não é vitória. Então, se nós somos naturalmente compassivos, por que achamos que a violência é força? Não é não. Porque é nela que muitos ainda baseiam as suas relações, às vezes as relações mais íntimas, mais pessoais, aquelas de dentro de casa, eu ia dizer de dentro do quarto também. Nós às vezes permitimos que entre para dentro dos nossos ambientes essa crença de que nós temos que nos impor uns aos outros. E é engraçado, aquela pessoa que se casou comigo, ela não se casou porque eu fui lá e disse para ela que tem que ser assim. Eu tive que convencê-la, muito mais do que com palavras, com atitudes. E por que com os outros, com o mundo, tem que ser através da imposição? Muito pelo contrário. É a compassividade, é a solidariedade, é o amor que une as pessoas e que ligam umas às outras. Arun Gandhi, neto do nosso Mahatma, escritor pacifista, depois ele chegou a conhecer o seu avô e conviveu ainda com ele, mas depois se fez um escritor pacifista. Nos diz que o mundo em que vivemos é aquilo que nós fazemos dele, não é a lei de causa e efeito sendo colocada aí. O mundo que nós vivemos e que nós consideramos violento é o mundo que nós construímos. Essa aqui é a grande verdade. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. É a lei de causa e efeito. Se mudarmos a nós mesmos, podemos mudar o mundo. Esse é o processo que nós somos convidados a fazer. Mudarmos para que nós sejamos mais um, somando no lado do bem e possamos começar a construir o mundo novo que tanto precisamos. Ainda ontem era quarta-feira, foi no domingo, nós fizemos uma fala, não, na segunda nós fizemos uma fala em Panambi e lembrávamos do grande valor que recebe hoje a titulação de ser espírita e delegamos isso aos nossos antecessores que trouxeram o movimento espírita para nós a esse nível que nós encontramos e que muito pouco tempo nós, quando fazíamos os nossos cadastrinhos lá e perguntava a religião, nós colocávamos católico. Eu digo isso porque eu também já fiz isso. Católico. Nós não colocávamos espírita. Agora hoje nós fazemos questão de dizer a todos e a tudo que nós somos espíritas. Graças àqueles nossos antecessores que trouxeram o movimento espírita a esse patamar que nós encontramos hoje. E chamavam a atenção para nós mesmos. Olhem só o nível de responsabilidade que nós temos nas mãos. Esse movimento espírita que nós recebemos tem que ser entregado aos nossos sucessores nesse mesmo nível, no mínimo. E, se possível, ainda um pouco melhor. Isso é um nível de responsabilidade muito grande.
mas faz-nos lembrar que nós já estamos agindo para a construção do mundo de paz. De alguma forma, por mínimo que seja, nós já estamos contribuindo, sim, para essa construção de um mundo melhor. Começamos em nos transformar, porque ali adiante será mais caro ainda toda e qualquer atitude que nós tomarmos diante de qualquer circunstância. O Espiritismo é propagador da filosofia do amor e da compaixão, porque nos apresenta um Deus compassivo, amoroso, misericordioso, justo e bom. Esse é o Deus que nós aprendemos com Cristo, que veio para o pensamento espírita e que a doutrina espírita coloca de forma muito clara. Não é mais aquele Deus vingativo e que esmagava uma nação inteira porque judiou de um missionário, de um profeta. Não, aquilo não é a atitude de Deus. Deus é justo, compassivo e bom, no extremo. E é esse o pensamento espírita, que a doutrina espírita nos ensina. Esclarece que somos responsáveis pelos nossos atos e pensamentos também. Porque é lá no pensamento que nascem os nossos atos, que nós externalizamos logo ali adiante. E que os nossos equívocos precisam serem reparados, nunca serão punidos. Mas nós precisamos, às vezes, experimentar o veneno que nós mesmos plantamos um pouco mais antes, para entender o que ele significa. Então nós mesmos é que vamos nos corrigindo, criando as condições para que a corrigenda venha. Não é punição, é a ação no bem que nos regenera. Arun Gandhi, voltamos a ele que nos coloca os 5 pilares da não violência: o respeito, a compreensão, a aceitação, a apreciação e a compaixão. Esses são os grandes pilares da renovação, da não violência. Todos nós sabemos perfeitamente bem, mas vamos fazer um passo a passo. Respeito por qualquer pessoa ou ser vivo ou pela natureza. Vejam só que não é só algo próximo, é tudo que compõe a natureza, desde os objetos, desde as coisas, todos os seres que de alguma forma têm vida, são obras divinas. E quem desrespeita, por mínima que seja uma das obras divinas, desrespeita o Criador dessa vida. Portanto, o respeito ele é absoluto e total. Em todas as nossas atitudes se faz, no mínimo, se faz necessário. Então, como não amar o próximo? Se é, segundo o nosso entendimento, não sei se Deus espera que nós pensemos assim, mas segundo o nosso entendimento, a criatura mais importante para nós é o próximo, que está em estado de igualdade perante nós. Que seria, para o nosso ver, a criatura mais evoluída que Deus colocou na Terra. Mas toda obra precisa receber respeito. Respeito é a base de todo e qualquer relacionamento. Religião, etnia, cor da pele, gênero, orientação sexual, condição socioeconômica e cultural, todos merecem ser respeitados. Todos, tudo precisa receber esse espírito de respeito. Não em discurso ou redes sociais, mas na prática, visível, realmente vivendo esse espírito de respeito. Construir muros em divisões, em vez de espaços de diálogos e convergência, sempre provocará efeitos indesejados. Muros, divisões, sempre vai construir estados indesejáveis, levando à raiva, à rebelião e à violência. É o resultado natural da atitude de pouco respeito ou de desrespeito. A compreensão. Compreender. Para compreender algo ou alguém, nós temos que entrar dentro dessa alma. Não necessariamente concordar com tudo, mas respeitar o direito do outro de ser diferente e de pensar diferente. Isso é o processo de compreensão. Compreender as suas razões, as suas motivações, os seus valores. Compreender que ele tem o direito de estar errado e de fazer errado.
Porque, afinal de contas, nós fizemos também, se não agora, um pouquinho mais antes, e foi por isso que hoje nós estamos julgando diferente. Não é por outra razão. Se hoje nós estamos num patamar em que já nos colocamos a defender um processo de paz e de não violência, é porque bem provavelmente nós já nos prejudicamos demais pela violência e pelo desrespeito. Então hoje nós já estamos do outro lado, por imposição do nosso próprio processo evolutivo. Aceitação. Como nós temos dificuldades de aceitar aqui a diferente, o que nos prejudica, o que nós não gostamos. Como nós julgamos com facilidade a atitude do outro. A aceitação é a capacidade de aceitar outras visões e posições diferentes das nossas. É também defender o direito do outro de ser e de pensar diferente. Não basta apenas entender que ele tem esse direito, tem que defender ainda esse direito dele de ser como é. Ele não é espírita, mas ele tem suas razões de não ser espírita. Para nós colocar um exemplo bem brando. E entender que ele tem esse direito de ser dessa ou daquela forma de pensamento e ainda defendê-lo por isso. Isso é o mínimo que exige um espírito de respeito, de concórdia, de aceitação. Como nós vamos definir o que o outro é? Como que nós vamos definir o que o outro pensa? Se nós não compreendemos ainda suficientemente nem a nós mesmos, nós estamos em processo de formação e é por isso que nós estamos aqui defendendo uma tese, é porque nós estamos tentando nos revestir dela. Uma das grandes coisas que fazemos nós que falamos nas palestras espíritas é exatamente essa, de estudar bastante para aprender e tentar se revestir delas. Então nós estamos em processo de formação, então nós não somos completos. Como é que nós queremos exigir perfeição do outro? Isso permite que nos tornemos mais fortes, mais sensatos e mais sábios. Apreciação, apreciar, dar o tempo suficiente de ver como é que é. Tem a repercussão profunda e pode trazer uma enorme diferença na vida e na capacidade de cada um de nós. Quando nós nos damos esse tempo suficiente de saber olhar e ver como é que é, e apreciar. Apreciar vem de dar preço, valoração. Quando nós apreciamos algo ou alguém, nós estamos tentando avaliar a sua valia, o seu valor, baseado na expressão preço, né? Nós estamos dando valor àquilo. Apreciar é tentar entender qual é que é o valor dessa criatura, dessa pessoa, dessa atitude, desta coisa. As pessoas mais felizes não são as que têm dinheiro, mas as que conseguem apreciar a beleza e a bondade ao seu redor. Vejam que eu não disse que a que tem dinheiro não será feliz. Foi isso que eu disse? Não. Não é o quanto se tem de dinheiro, mas a forma que você age perante a vida, saber apreciar os valores, as belezas, as condições, independente da sua condição socioeconômica, porque nós todos temos o direito, sim, de fazer os nossos ganhos, de aumentar os nossos ganhos, porque não é ele que faz a nossa felicidade, porque tendo grandes somos ou não tendo nenhuma, tudo depende muito de como nós nos portamos diante das circunstâncias, como nós apreciamos a vida. Aquele que sabe apreciar a vida, independente de ter pouco ou ter bastante, esse será feliz, porque saberá caber-se em si e dar o valor certo a cada uma das coisas que tem ou que... Compaixão. E aqui nós batemos no coração cristão de novo. É muito mais do que alguns atos de bondade ou de benevolência, embora também são muito importantes. São os atos de bondade e de benevolência, a soma deles é que vai nos acostumar a isso. Quando eu saio lá na vila levar as sacolas que são do banco do alimento, eu faço questão de dizer, não é nosso, não é meu. O meu é só o serviço de trazer até aqui. E isso vem lá do banco do alimento, quer dizer, da comunidade de Cruz Alta.
Mas a somatória das vezes que eu vou lá e faço contato pacífico, bondoso, compreensivo, com paixão, com solidariedade, eu vou aos poucos aprendendo o quanto é bom ser bom. Então os atos de benevolência, de bondade, não são tudo, mas é onde a gente aprende esses valores, é no ato, na vivência, no gravar no íntimo do nosso coração o como é bom receber um sorriso, um agrado de uma criatura que há 1 minuto atrás era só amargura e tristeza, e você transformou aquele momento daquela pessoa. Isso é profundamente importante para todo e qualquer de nós. Nós precisamos ter compaixão quando estamos diante dessas pessoas, agir de forma tal que não reste a ele nenhum motivo de desconforto com relação à tua visita, ao teu abraço, à tua fala, ao teu gesto, mas que ela compreenda que naquele momento, pelo menos, era uma pessoa importante e que recebeu um carinho. E às vezes tudo que as pessoas precisam é de um pequeno gesto de carinho e de valoração, de apreciação, de bondade, de complacência, de entendimento, de perdão. A grande maioria das pessoas precisam sentirem-se perdoadas. É interessante ouvir isso, que as pessoas precisam se sentir perdoadas. Aliás, eu digo isso para vocês, eu também preciso me sentir perdoado, porque quando a gente age, a gente sempre traz uma carga daquelas atitudes que nós preferimos não ter tomado. E a gente traz isso com a gente. E gostaríamos que as pessoas fossem compreensivas, portanto, perdoassem as nossas falhas. Pensar e agir com compaixão é parar para descobrir os pontos fortes e a esperança da outra pessoa, tentando de entender que precisamos fazer para ajudá-las a serem independentes. Quando reagir com compaixão, entenderemos que o outro também precisa ter e sentir amor próprio, dignidade, o gesto de fazer com que ela se sinta digna de receber aquele gesto. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito Miguel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Piedade, nós encontramos esse ensinamento. Deixai que os vossos corações se enterneçam ante o espetáculo da miséria e do sofrimento dos vossos semelhantes. Permitir que a sensibilidade entre dentro da nossa alma, porque se nós não nos comovermos nem nesse momento, nós não estamos prontos ainda. Então é melhor nós nos revestir um pouco mais do espírito de bondade e de compreensão para depois ir até lá. Para quando chegar lá, permitir que a nossa alma se enterneça com a situação, faça que aquela situação toda comova os nossos sentimentos. As pessoas precisam desse gesto de compreensão. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondade e simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentareis. É o melhor sentimento que nós podemos colocar em nossos corações, é a gratidão a nós mesmos por ter tido a coragem e a determinação de fazer aquilo que se fez, por bondade, por amor ao próximo. Quando nós sentimos que naquele momento, pelo menos, aquela alma se transformou em um pequeno momento de alegria, de felicidade, de satisfação, de gratidão. Quando Gandhi foi à conferência, para nós nos encerrarmos aqui, numa conferência já como líder estadista, o relógio corre muito, chegando à Inglaterra como líder estadista, ele foi encaminhado pelos funcionários, claro, a residência dos visitantes de estado, dos estadistas. Ele pediu que não, que ele queria ir lá junto com os trabalhadores têxteis, aqueles que foram prejudicados pela Revolução na Índia, aqueles aos quais se serviam do que vinha da Índia para as suas fábricas, e que eram empregados nessas fábricas, que as fábricas foram falindo porque não vinha mais o produto que vinha da China.
Então eles tinham motivos de sobra, de muita revolta contra Gandhi, contra a Índia e contra tudo. Mas Gandhi queria estar lá com eles. E eles disseram, não vá lá que eles vão te matar. Mas ele disse, mas é por isso mesmo que eu quero ir lá. Por causa da raiva deles, que eles sentem de nós, eu quero estar lá para mostrar para eles. E foi. É um líder estatista, determinou que vai dizer que não. Ele vai. Foi levado então para o meio dos inimigos. Chegando lá, ele foi conversar com os empregados têxteis da Inglaterra, mostrando a eles que a Índia era muito pobre, existiam comunidades que não tinham nada e que talvez com essa reserva que está ficando lá, talvez eles produzindo a própria roupa, os próprios tecidos, eles tivessem um pouquinho de condições de minorar um pouco a sua miséria e viver um pouco melhor. Mas ele chegou com respeito, compreendendo e dizendo que compreendia a revolta deles, porque eles também tinham famílias para serem sustentadas, tinham direito de sustentação e de trabalho, mas que eles pensassem na Índia, na pobreza, na miséria que vivia aquele povo e que precisava ter no mínimo de recurso para conseguirem continuar trabalhando. Então, nesse espírito de compaixão, de compreensão, de respeito aos têxteis ingleses, de respeito a si próprio e aos que ficaram na Índia, ele conseguiu conquistar aqueles corações que antes eram pura revolta, a inclusive alguns a se aderirem à causa de Gandhi. Por quê? Porque ele entrou com respeito, foi honesto, foi simples, foi cordial, mostrou a sua alma e o porquê daquela ação toda. Assim ele convenceu. A prática da não violência vai muito além do simples evitar a violência física ou verbal. É uma filosofia de ser e de agir, de relacionar-se, inclusive com o diferente e com o oposto. Portanto, nos lembremos sempre. Somos compassivos por natureza. Não esqueçamos disso. Nós somos compassivos por natureza. Essa palestra e muitas outras está lá no nosso canal no YouTube. Um convite a visitar esse canal, clicar em inscrever-se, curtir, compartilhar, indicar. Fazendo assim. Nos unamos num espírito de paz, de iluminação. Que possamos começar a construir em nós, a partir deste momento, um espírito de compreensão, de compaixão, de apreciação, de leveza espiritual, de brandura e bondade, para com tudo e para com todos, inclusive nós mesmos. Que a tua paz, querido Mestre Jesus, esteja em nossos corações e nos corações de cada um daqueles que nos acompanham nesse momento, encarnados e desencarnados. Essas mesmas vibrações de paz possamos levar até os nossos lares, a todos que nos aguardam, aos nossos vizinhos, indistintamente, todos recebam vibrações, luzes de bênçãos e de paz. Aos hospitais, aos presídios, às casas de assistência de qualquer ordem, ali esteja a nossa vibração de paz e de amor. Nas praças, nas ruas onde transitam almas desorientadas, vibremos em favor deles, com paixão, com leveza, com luz espiritual. Enfim, Senhor, abençoa-nos e abençoa a todos. Que assim seja.